Eu quero já começar falando contigo desses principais desafios mesmo aí para o mercado, tanto, né, internacional. A gente sabe que na Europa ali um dos maiores impactos também, né, será enfrentar essa crise humanitária com toda essa onda aí de imigrantes, inclusive, né, indo para outros países. Isso com certeza vai trazer um impacto muito grande. Na época, quando, né, se estourou ali a guerra da Síria, que tem uma proporção muito menor em termo territorial e de população, isso já causou economicamente ali um impacto muito forte na Europa, e agora a gente vai com certeza assistir, né, algo como isso acontecer e até em proporções maiores. Mas em relação também aqui ao Brasil, quais são os principais desafios, além, né, da commodity, além do petróleo, que foi o primeiro que a gente já de cara já viu e já sentiu, já começou a sentir no bolso, né? Quais outros principais desafios que você acredita que o brasileiro já pode, o mercado brasileiro já pode começar a sentir nesse curtíssimo prazo? Olha, eu acho que o brasileiro tem que realmente apertar o cinto, porque do ponto de vista inflacionário, os efeitos vão ser generalizados na economia. Do ponto de vista de consumo mundial, a gente tem um consumo basicamente de 100 milhões de barris de petróleo por ano, e como você mesma disse, o Japão vai aumentar as sanções, o Reino Unido vai aumentar as sanções, e nesse contexto todo, você vai ter mais uma vez um desbalanceamento global entre oferta e demanda. Apesar do governo americano estar tomando iniciativas internacionais para, de alguma maneira, amenizar isso, esses efeitos não vão ser vistos. Inclusive, nos postos de gasolina, a gente já está vendo o preço de alguns de combustível comum a R$ 8, R$ 9, gasolinas premium, ultra aditivadas já passando dos R$ 10. E a gente sabe que, como a nossa economia, os nossos transportes são majoritariamente aplicados, transportados por via terrestre, por caminhões, né, de maneira geral, o preço dos fretes aumenta e o preço dos fretes sobe o preço dos insumos. Quando a gente vai transportar para a bolsa, isso significa que empresas de consumo, de varejo, tendem a ter custos maiores por um lado e quedas de receita por outro, porque esse aumento da inflação diminui o poder de compra das pessoas e, ao mesmo tempo, o preço final dos consumidores desses produtos, por causa desse impacto negativo, também vai aumentar. Então, o que a gente espera nos próximos trimestres seja uma diminuição no resultado das empresas brasileiras de consumo, de varejo. Isso também deve pesar sobre o atacado. O que deve apresentar do ponto de vista de mercado como positivo são as commodities. Até o final do ano, a União Europeia vai estar na lista de países onde não haverá exportação de commodities da Rússia. Então, eu acho que, apesar da gente ter um aumento do preço de commodities, isso dá uma vida positiva para os exportadores brasileiros. Mas é um mercado específico quando a gente fala de todo um cenário negativo na economia brasileira. Eu estive nos Estados Unidos na última semana, cheguei ontem, e é nítido o aumento de preços de consumo, preços de alimentos, e a gente tem algum desabastecimento de produtos, principalmente na área de varejo, produtos que vêm da China, da Rússia. Então, tudo isso vai ser um cenário que a gente vai ver acompanhando aqui também no Brasil. Se o Banco Central, a gente esperava uma queda da inflação e uma queda da taxa de juros até o final do ano, provavelmente isso não vai ocorrer. Então, o impacto vai ser muito pesado desse aspecto. Se você me perguntar como existiria maneiras de contornar isso, e eu deixo bem aberto que eu sou um economista bastante ortodoxo, eu prezo pelas leis de mercado, eu prezo pela gestão de oferta e demanda, mas agora a gente não está no mundo ortodoxo, a gente está no mundo extremamente heterodoxo, onde a política e a caneta dos agentes está interferindo na economia. Então, a possibilidade de intervenção e manutenção no preço dos combustíveis, para mim, é uma boa estratégia, pelo menos durante o período de guerra. Caso contrário, os danos de uma inflação inercial no Brasil, dado o nosso histórico, são muito mais nocivos. Então, talvez todos os países vão pensar em políticas heterodoxas, pelo menos temporariamente. Bancos centrais ainda não se movimentaram, não o suficiente. Eu acho que a gente vai esperar. Eles estão esperando um pouco mais o que vai acontecer
para aumentos de taxa de juros, mas diminuição de taxas de juros, pelo menos esse ano, eu não consigo ver. Então, tudo isso muda basicamente as estruturas de mercado. A gente está vendo uma certa repetição do que vimos na década de 70, e eu ousaria dizer que a gente está vendo um terceiro choque do petróleo acontecendo nesse exato momento. É como se a gente tivesse vendo nos últimos 13 dias a história em movimento que vai ficar marcado nos livros de história acontecendo agora.